Olá pessoal, eu sou Rafaela Cavalcante e a nossa aula de hoje é de História. E o conteúdo é Brasil Colônia. É um conteúdo fácil que todos vocês conhecem, mas eu vou dar uma revisada. Então, pessoal, todos vocês sabem que os portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral chegaram no Brasil, que já era habitado por índios, e esses portugueses, entre aspas, descobriram o Brasil. Daí teve outros dois nomes até que finalmente o Brasil recebeu o nome de Brasil. Bom, antes do Brasil se tornar colônia, tivemos o período pré-colonial, que é um período que vai de 1500 até 1532, que é o período que começa a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral e os portugueses no Brasil, até o momento em que o Brasil se torna uma colônia de Portugal. O período pré-colonial, ele foi marcado pela exploração do pau-brasil. Era um período em que havia a exploração do pau-brasil. O pau-brasil era cortado, era armazenado e era levado daqui do Brasil para Portugal para fazer tinta vermelha para os tecidos luxuosos de toda a Europa e Portugal lucrar muito com isso. O período pré-colonial também teve a exploração indígena por meio do escambo. Os índios, eles eram explorados, eles cortavam a madeira do pau-brasil, eles armazenavam, eles levavam para as embarcações portuguesas e em troca eles ganhavam espelhos, enfeites, machados. Essa exploração por meio de uma troca era chamada de exploração por meio de escambo. Escambo significa troca. Teve a construção de feitorias, que eram os locais para armazenar, para guardar o pau-brasil. Nesse período pré-colonial, piratas franceses invadiam o Brasil e também faziam escambo com os índios. Os piratas franceses vinham em embarcações aqui para o Brasil e também faziam troca com os índios, conseguindo o pau-brasil. Devido às invasões de franceses e holandeses, Portugal resolve colonizar as terras brasileiras. Lá fora, Portugal estava perdendo territórios no mundo, porque naquela época, quem mais tinha territórios no mundo era a Espanha e Portugal. Mas Portugal estava perdendo terras e estava também com medo de perder as terras do Brasil para os franceses e holandeses que invadiam aqui o Brasil. Então, Portugal decidiu colonizar as terras brasileiras. E aí, então, chegou o período das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias eram uma forma de governo e organização da colônia brasileira. Em 1534, o território do Brasil pertencente ao rei de Portugal foi dividido em faixas de terra e foram concedidas aos nobres de confiança do rei. Ou seja, o rei de Portugal, ele dividiu as terras do Brasil em faixas de terra e deu esses pedaços de terra a nobres da confiança dele. E o objetivo disso era povoar a colônia brasileira e dividir a administração da qual. Só que 16 anos depois, as capitanias hereditárias foram abolidas, pois havia poucos recursos financeiros e havia inexperiência dos nobres para administrar as capitanias. Ou seja, além desses nobres eles não terem tanto recurso financeiro para administrar aquela capitania hereditária, aquele pedaço de terra, eles eram inexperientes, eles não sabiam administrar essas capitanias. E se chamavam capitanias hereditárias porque passavam de pai para filho. Mas esse sistema de administração e de organização das colônias brasileiras só durou 16 anos. Depois das capitanias hereditárias, surgiu o governo geral, outra forma de governo e organização e povoamento das colônias brasileiras. O governo geral foi criado em 1548 por ordem do rei Dom João III. Objetivo: tornar a colônia mais lucrativa e promover a centralização administrativa.
Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Então, nos livros de provas, os nomes que vocês mais vão ver são Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que foram os principais e os primeiros governadores gerais das colônias brasileiras. Agora vamos falar sobre as expedições jesuítas, que foram várias expedições do clero europeu, principalmente de Portugal, feitas aqui no Brasil, para catequizar e ao mesmo tempo controlar os índios por meio da religião católica. Ou seja, Portugal mandou expedições jesuítas de padres, coroinhas, seminaristas e pessoas do clero mesmo, da Igreja Católica de Portugal, para catequizar os índios, ensinar os índios sobre a Bíblia, sobre a religião católica, sobre Deus e batizar os índios e controlar eles por meio da fé, da religião católica. Agora vamos falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Esse ciclo da cana-de-açúcar, ele foi desde a época das capitanias hereditárias, passando pelo governo geral e se estendendo um pouco mais. Foram construídos aqui no Brasil, pelos portugueses, diversos engenhos. Lá era produzido açúcar por meio da plantação de cana aqui nas terras e das tarefas do engenho, e o açúcar era exportado para toda a Europa. Ainda hoje, o açúcar é uma grande especiaria consumida por todo mundo, mas naquela época era mais consumida ainda, principalmente pela Europa. Então, Portugal lucrou muito produzindo açúcar aqui no Brasil. As mãos de obra no ciclo da cana-de-açúcar eram mão de obra escrava e indígena, de negros africanos escravizados trazidos para o Brasil e de índios. Então acontecia o grande tráfico negreiro. Também tivemos o ciclo do ouro no Brasil. Os principais grandes reservatórios de ouro foram encontrados em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Dessa forma, após o declínio da cana-de-açúcar, a descoberta do ouro impulsionou a extração e exportação dos minérios, tornando essa atividade a principal desta fase colonial no país. Ou seja, o ciclo da cana-de-açúcar se enfraqueceu. E descobriram ouro em algumas regiões do Brasil. Então, Portugal ficou de olho no ouro do Brasil. Vieram muitos portugueses extrair minérios e se tornou a principal atividade brasileira, a extração de ouro. Já não era mais a plantação de cana-de-açúcar e a produção de açúcar, era a extração de minérios. De forma semelhante ao que acontecia com a divisão das terras para monocultura, separadas em 6 marias latifundiárias, as terras para a exploração dos minérios foram divididas em lotes. Então, as terras foram divididas em lotes para os proprietários e lá eles extraíam minérios, ou seja, o ouro. Portugal passou décadas explorando e canalizando esses recursos tão valiosos. A metrópole cobrava altos impostos em cima da atividade, como o chamado quinto, taxa de 20% sobre todo o ouro retirado das minas. Outros impostos cobrados eram a derrama, cota de 1.500 kg de ouro, ou seja, 1,5 kg de ouro por ano como meta a ser atingida pela colônia, e a captação, imposto que o senhor pagava por cada escravo que trabalhava para ele. Ou seja, vieram muitos portugueses extrair ouro aqui no Brasil. Só que a corte, a metrópole, o reino, eles cobravam impostos em cima desse ouro para eles também ganharem muito ouro. Tinha esse quinto, que era 20% de todo o ouro extraído no Brasil, tinha que ir para a metrópole de Portugal. Tinha a derrama, que todo ano 1,5 tonelada, era 1,5 tonelada ou 1,5 kg
mais ou menos, de ouro por ano devia ser atingida pela colônia e ser mandada daqui do Brasil para Portugal. E tinha a captação, que era o imposto que o senhor pagava por cada escravo que trabalhava para ele. Tinha os senhores de terra, senhores de lotes, que extraíam ouro, ou seja, os escravos extraíam para eles, e esses escravos eles tinham que ganhar um pouco, que era um imposto. É importante pontuar que, apesar dos altos impostos cobrados por Portugal, a maior parte dos lucros decorrentes da exploração de minérios no Brasil foram para a Inglaterra, devido à grande dependência econômica de Portugal em relação a ela, estabelecida pelo Tratado de Mantuem. Esse Tratado de Mantuem era um acordo que tinha entre Portugal e Inglaterra. E a Inglaterra devia muito favor e devia muito dinheiro. Portugal devia muito favor e muito dinheiro para a Inglaterra. Então, Portugal, a maioria do lucro que recebia do ouro extraído no Brasil, mandava para a Inglaterra. Durante o século XVIII, o ciclo do ouro alcançou seu auge, gerando aumento exponencial do fluxo de mercadorias e pessoas nas regiões de exploração e seu desenvolvimento econômico. Várias cidades surgiram e cresceram. Nesse período, assim como as atividades comerciais, construções de igrejas, teatros e escolas. Ouro Preto, Tiradentes e Mariana são exemplos dessas cidades na região de Minas Gerais. Então, gente, como no século XVIII, o ciclo do ouro atingiu seu auge, era muito ouro sendo encontrado no Brasil, aumentou o ciclo de pessoas e mercadorias. Mais pessoas moravam no Brasil, mais coisas eram vendidas e compradas no Brasil, porque as pessoas que viviam aqui, elas precisavam de comprar e vender coisas. Principalmente comprar. Várias cidades surgiram, outras cresceram, teve construção de igreja, de teatro, de escola, atividades comerciais se alavancaram. Foi um grande progresso que o ciclo do ouro trouxe para as colônias brasileiras. Em geral, o ciclo do ouro foi responsável pelo deslocamento do centro comercial na região Nordeste, por conta da cana-de-açúcar, para as regiões de exploração de minérios, Sul e Sudeste, a fim de realizar de forma mais firme a fiscalização das regiões de mineração. A capital da colônia passou a ser de Salvador para Rio de Janeiro. Além disso, o processo de ocupação de terras das regiões ricas em minério também fez desenvolver outras atividades como pecuária e agricultura. Então, a parte mais importante do Brasil no ciclo do açúcar era o Nordeste. Com o ciclo do ouro, passou a transferir essa importância para o Sul e Sudeste. E a capital do Brasil, que era Salvador, passou a ser Rio de Janeiro. E esse ciclo do ouro, ele fez aumentar a agricultura e pecuária, porque se plantava mais para as pessoas se alimentarem, se criava mais gado para as pessoas se alimentarem, já que mais pessoas moravam no Brasil, já que o Brasil estava se desenvolvendo com o ciclo do ouro. Fim da colônia e início de um reinado. Em 1808, a França ameaçava invadir Portugal. Toda a corte portuguesa chega ao Brasil e implanta um reinado sob o domínio de Portugal. Então, naquela época, se não me engano, Napoleão Bonaparte, que dominava a França, ele era inimigo da Inglaterra. E como a Inglaterra era aliada de Portugal, Portugal aliada da Inglaterra, a França ameaçava invadir Portugal. Com medo, toda a corte portuguesa veio em embarcações de Portugal para o Brasil e aqui implantaram um reinado. Aqui estão as referências, o site de onde eu tirei todo esse conteúdo. Então, pessoal, aqui foi só uma explicação básica. Eu falei sobre a descoberta do Brasil, sobre as administrações, que foram as capitanias hereditárias, o governo geral, a economia do Brasil colônia, que foi o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro, e falei como
o Brasil deixou de ser colônia para se tornar um reinado. Gente, eu ainda não sou professora, eu ainda faço o 3º ano do ensino médio. Então, se eu errei alguma coisa, se eu falei alguma coisa sem sentido, que não tem nada a ver ou que está incorreto, eu peço perdão, peço desculpas, porque eu estou tentando dar o meu melhor e explicar direito. E agradeço a todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo. Um beijo!